Muito bem, pastor Elivan por aqui, rapidinho, para responder uma pergunta que eu acabei de ver nos comentários. Por que Deus matou Ananias e Safira? Será que esta seria a pergunta correta? Então vamos observar o texto. Primeiro vamos entender o gênero do texto. O livro de Atos, ele é uma narrativa histórica. O escritor, Lucas, ele narra os fatos da forma como eles aconteceram. Então esse é um ponto muito importante para nós compreendermos a história de Ananias e Safira, do ponto de vista de uma narrativa. Esse fato aconteceu logo depois do Pentecoste. Estava acontecendo um grande mover na igreja, um grande mover de Deus na vida daquela comunidade. Milagres extraordinários estavam sendo feitos por meio dos apóstolos e havia abundante graça na vida daquela igreja, onde a manifestação dos dons, a manifestação do poder do Espírito Santo estavam muito presentes naqueles dias e a comunidade estava coesa, onde o texto diz que era o coração e a alma da multidão. E todos aqueles que criam estavam juntos e havia temor no coração de cada crente. E não havia entre eles necessitado algum, porque todos que tinham suas propriedades, eles vendiam e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Então veja que o sentimento de comunidade estava muito presente na vida daqueles irmãos. E entre eles se destaca um discípulo chamado José, cujo nome foi mudado pelos apóstolos para Barnabé. O texto diz que ele possuía uma herdade, ele vendeu e trouxe a quantia e depositou aos pés dos apóstolos. Toda essa parte da história que eu acabei de recitar, ela está no capítulo 4. É agora que a história de Ananias entra em ação. Nesse contexto do mover de Deus, onde está acontecendo muitos milagres, onde a igreja também está sendo perseguida, e todos estão vivendo essa plena comunhão, e é nesse contexto que aparece Ananias. Aparentemente cheio de boas intenções, também vende a sua propriedade, combina com a sua esposa, traz parte do dinheiro para depositar no tesouro da igreja, que a Bíblia chama de aos pés dos apóstolos, para ser administrado ali na comunidade. Mas só que o que está acontecendo aqui, na verdade, é uma manifestação do poder de Satanás na vida de Ananias e Safira. O que levou Ananias e Safira a tomar essa decisão de vender a sua propriedade e fazer o mesmo que os irmãos estavam fazendo, não foi o Espírito Santo. Esse é um ponto crucial para entendermos essa questão. A pergunta correta não é por que Deus matou Ananias e Safira. A pergunta correta é por que Ananias e Safira morreram? Eles foram mortos porque colocaram as suas vidas a serviço de Satanás. Esta seria uma investida do diabo para destruir aquela comunidade cristã. Observe as perguntas do apóstolo Pedro a Ananias. Por que encheu Satanás o seu coração? Observe que enquanto a comunidade cristã, os irmãos, os apóstolos, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo de Deus, Ananias e Safira estavam cheios de Satanás. Seus corações estavam cheios de malignidade. E eles queriam e eles intencionavam enganar a igreja. Intencionava enganar os apóstolos. E a Bíblia diz em um dos salmos que aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. Então, esse é um ponto crucial para que possamos compreender esta história. Há alguns estudiosos que dizem que Ananias nem mesmo era membro daquela comunidade. Ananias e Safira, eles não eram convertidos, eles não eram crentes.
Eles eram apenas um casal a serviço do poder das trevas, infiltrados na comunidade para semear a semente do mal. Com esta observação, fica mais fácil de você entender que Ananias e Safira, eles não foram mortos por Deus, mas eles foram mortos por consequência dos seus pecados. E como eu afirmo no vídeo passado, a graça de Deus não anula as consequências dos nossos atos. Veja o verso 9, quando chega Safira diante do apóstolo Pedro, observe a pergunta que Pedro faz. Por que é que entre vós vos concertastes, ou seja, vos combinastes para tentar o Espírito do Senhor? E logo caiu e expirou, e também foi sepultado como foi o seu marido. E o resultado desse episódio foi benéfico para a igreja, foi benéfico para aquela comunidade. Veja o que diz o verso 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então, esse episódio trouxe grande temor àquela comunidade. Então, espero ter alcançado o objetivo desse vídeo, que é responder a pergunta do nosso inscrito aqui no canal. E se você também tem uma pergunta, faça aí nos comentários e quem sabe a sua pergunta vira tema de um vídeo aqui. Então comente, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela explicação da palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.